Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Que privilégio estarmos juntos num dia como esse tão especial. Você que está em casa também. Na véspera, gente, de dias tão especiais para nós, né? Nesse simbolismo todo especial dessa obra sobre a qual nós estamos falando, a obra da cruz, transformou a nossa vida, mudou a nossa realidade de maneira tão poderosa, sabe? Essa obra que Jesus realizou em nós, para transformar a nossa maneira de viver. E é interessante que, quando o pastor Maurício falou comigo para estar aqui ministrando, Deus já tinha colocado no mês passado no meu coração de fazer uma série sobre esse assunto mesmo. E aí eu comecei lá na igreja, lá em São Cristóvão, aos domingos pela manhã eu estou fazendo uma série com um nome muito parecido, é o propósito da cruz de Cristo. Porque, na verdade, sim, domingo de Páscoa a gente sempre dá uma palavra, né, sobre a cruz, mas o Espírito Santo falou comigo, é muito pouco um domingo só, faz uma série. E aí eu venho falando já há 3 domingos lá na igreja e vou fechar agora no domingo da ressurreição, sobre essa obra, sobre esse entendimento, sobre esse conhecimento que eu e você precisamos ter a respeito de uma obra que foi realizada. Porque sem conhecimento, queridos, a gente não vai tomar posse de tudo aquilo que é nosso por direito. A gente não vai conseguir se posicionar, na verdade, a gente não vai conseguir desfrutar de todos os benefícios, direitos e também deveres dessa obra se a gente não tiver um entendimento muito claro desse significado. Eu gosto de começar essa mensagem por essa imagem aqui. Não é para te chocar nem para te sensibilizar, é muito pelo contrário, é para te tirar desse lugar. Porque, de modo geral, a gente olha para uma imagem como essa e a gente fica muito sensibilizado. Né, nos filmes, essa aqui é um corte daquele filme A Paixão de Cristo. E, de modo geral, a gente assiste um filme, daqui a pouco vai passar, você vai assistir de novo, você vai chorar de novo, eu também vou chorar. E é assim, isso mexe com a gente. Mexe porque é forte, a imagem choca, é chocante, ele sofreu e sofreu mesmo. Sabe, só que eu e você não podemos ficar presos a isso. A essa imagem do sofrimento físico de Cristo. Porque a imagem de Jesus crucificado tem para tudo que é lado, gente, mas isso não transforma a vida de ninguém. Só para você ter uma ideia, ele sofreu, ele foi enviado para isso, ele se preparou como homem para esse momento, se angustiou, jejuou 40 dias, se preparou, buscava a Deus de maneira incessante, para suportar tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. Na véspera, ele se angustiou a ponto de suar sangue, chegou a fazer uma oração, Pai, se for possível. Então, o negócio não foi simples, foi bem sério mesmo, sabe? Mas só para você entender, com tudo isso que aconteceu, com tudo que ele apanhou, com tudo que ele sofreu, não é bem isso que transforma a nossa realidade. Poderia não ter mudado nada se ao terceiro dia ele não tivesse ressuscitado. Poderia ter tomado essa surra, ter sofrido tudo que sofreu, mas se ele não ressuscita no terceiro dia, não ia adiantar nada. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso eu e você não podemos ficar na ignorância, precisamos entender o que significa essa obra. E graças a Deus nós estamos numa igreja que traz, a Academia da Fé traz esse entendimento de maneira constante, a Escola Atos, toda a fundamentação da escola é a fundamentação da obra da cruz, e é aquilo que eu e você precisamos, gente, para sermos edificados, para ficarmos de pé, é o alimento correto que nós precisamos. Então, eu tenho falado bastante sobre isso lá na igreja, nesses domingos, e eu trouxe só um pedacinho daquilo que eu tenho compartilhado lá para falar com você. Se eu pudesse dar um tema à mensagem de hoje, eu quero falar sobre isso aqui, ó. A obra da cruz é uma obra de liberdade. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso hoje, porque essa obra que foi feita, ela traz uma realidade para mim e para a tua vida, que vai muito além dessa imagem que a gente acabou de ver. Vai muito além do sofrimento físico de Jesus. Por isso que eu estou dizendo, ela chama a nossa atenção, ela mexe com a nossa emoção, mas a gente não pode ficar preso a isso. Eu desconfio até, vou ser muito sincero, tá? Que o inferno usa muito essa imagem, os filmes e tal, para chamar a nossa atenção para esse aspecto do sofrimento físico e esconder aquilo que importa de verdade, que é a morte espiritual e a ressurreição de Cristo.
que mudou a nossa natureza, que mudou a nossa condição. Aquilo que Jesus fez por nós, ninguém mais poderia fazer. Como Filho de Deus, como Santo, como Todo-Poderoso, como está lá em Filipenses capítulo 2, ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de homem, sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte e morte de cruz, para mudar a nossa natureza, para resgatar a humanidade perdida de uma natureza que nos prendia, nos escravizava ao pecado e à morte espiritual, queridos. Ele realizou essa obra para nos libertar. Um Cordeiro de Deus que carregou sobre si o nosso pecado para nos tornar livres de uma natureza que nos escravizava. É isso que nós devemos, sobre isso que deve estar o nosso foco. Então, eu quero começar a conversar com vocês com o texto de João 29, porque foi isso mesmo que João viu. Então, você já conhece essa passagem, o pastor Carlinhos estava falando aqui, a gente conhece tanta coisa, mas o quanto está revelado no nosso coração e o quanto essa verdade tem impactado a nossa vida no dia a dia. É isso que vai fazer diferença. Então, João, ele está no Jordão, e aí Jesus está vindo na direção dele. E aí, quando ele bate os olhos em cima de Jesus, ele dá essa declaração, gente, que para mim é a declaração. Porque ele olha para Jesus e ele disse assim, ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Gente, que declaração é essa? Que declaração é essa? Porque você precisa entender, João não deu essa declaração no natural. Porque no natural não tinha como reconhecer Jesus como o Cordeiro que vinha tirar o pecado do mundo. Então, assim como naquele bate-papo entre Jesus e os discípulos lá em Mateus 16, você lembra? Onde Jesus está batendo um papo com eles assim, e aí, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem tal. E vocês? Pedro, então, vira para ele e diz o seguinte, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A declaração é no mesmo nível. João está dizendo a mesma coisa em outras palavras. Então, assim como Jesus falou para Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Então, foi Deus que revelou a Pedro e foi Deus que mostrou para João também. João também recebe uma revelação muito poderosa para dar essa declaração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essas palavras são muito bem colocadas, gente. Por que ele está dando essa declaração? Por que ele está usando essa palavra cordeiro? Por que ele está usando essa palavra pecado, que no original não indica um ato, mas indica uma natureza? Então a gente poderia ler dessa maneira, eis o Cordeiro de Deus que tira a natureza pecadora, ou a morte espiritual do mundo, é a mesma coisa, natureza pecadora, morte espiritual, eis o Cordeiro de Deus que tira a morte espiritual do mundo. Por que ele está usando esse termo? Então a gente precisa lembrar aquilo que João tinha de entendimento e de conhecimento. Porque quando ele usa essa palavra Cordeiro de Deus, ele está fazendo um link com aquilo que ele conhecia do que tinha acontecido em Êxodo 12, onde você conhece a história. O povo de Deus estava escravizado no Egito, não chegou lá nessa condição, José foi para lá, e ficou numa condição muito boa depois, porque Faraó ficou muito agradecido, mas os anos foram passando, a galera foi se esquecendo do que José fez, e o povo de Deus foi crescendo e foi trocando Faraó, até que, esse povo está muito grande, vamos escravizar. Então, o povo de Deus em escravidão no Egito, e Deus levanta Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Isso tem muito a ver com a nossa vida, isso já apontava para o Cordeiro, já apontava para Jesus. E é por isso que João está dando essa declaração. Então você sabe, Faraó não quer deixar o povo ir, deixa o povo ir, não quer deixar o povo ir, então tá bom, segura essa praga aí, agora eu deixo ir, a praga passou, agora eu não deixo ir, então segura essa outra praga aí, agora eu deixo ir, não, a praga foi embora, então agora não vai mais. Você conhece a história. Até que Deus chama Moisés e explica o que vai acontecer. Moisés, fala para o povo agora, que agora ele vai liberar. Porque agora eu vou enviar a morte dos primogênitos no Egito, e todo primogênito vai morrer. Então o meu povo, olha aí, o meu povo vai pegar o quê?
um cordeiro. Um cordeiro por família. Se a família for pequena, junta e tal. Vocês vão imolar o cordeiro, vão matar o cordeiro. Vocês vão pegar o sangue do cordeiro, vão passar no umbral da porta. Amém, queridos? Legal. E o sangue do cordeiro será como sinal. Quando o anjo da morte passar pelo Egito, ele não vai entrar na casa que tiver o sangue no umbral da porta. E aí é instituída a Páscoa. A palavra Páscoa é isso, passagem. Passagem do anjo da morte no Egito. E o povo faz exatamente isso, queridos. O povo mata o cordeiro, passa. Gente, só para vocês entenderem profeticamente, o povo é libertado nessa praga. Só para você entender profeticamente, não poderia ser libertado na praga das rãs, não poderia ser na das moscas, não poderia ser na do piolho, tinha que ser na praga do primogênito, com um cordeiro sendo morto e o seu sangue protegendo o povo de Deus, tinha que ser profeticamente apontando para um cordeiro que derramaria o seu sangue. Nada é do nada, gente. Tinha que ser dessa maneira. Então, João, ele dá essa declaração com base nisso que ele conhecia. Com base nessa verdade. Então, ele faz esse link. Isso é muito poderoso, porque humanamente não dá para fazer. Mas ele põe os olhos em cima de Jesus, está aqui, ó, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, querido, só para você entender, assim como o sangue do Cordeiro livrou os primogênitos do povo de Deus da morte no Egito, o sangue de Jesus nos livra da morte espiritual. O sangue que protege, o sangue que guarda. O cordeiro, então quando João usa a palavra cordeiro, já está dizendo de sacrifício. Tira o pecado do mundo mediante um sacrifício. O Alexandre, no início do louvor, estava falando aqui, um alto preço foi pago, gente. Só quero te dizer, está escrito, não foi por prata nem ouro, mas pelo precioso sangue. Eu costumo dizer, é pela graça, mas não foi de graça. Ele pagou um alto preço para comprar de volta a nossa vida. E nesse período que a gente está vendo, estava até conversando com o pastor Maurício aqui antes do culto começar. Um momento como esse aí, de repente, na quinta-noite, ele estava sendo preso. Para amanhã entrar na cruz, passar todas aquelas horas. Foi um alto preço pela nossa vida. Então, da mesma maneira que o povo de Deus estava escravizado no Egito e é liberto mediante a morte do Cordeiro, toda a humanidade estava condenada, como está lá em Hebreus, estava condenada ao pavor da morte, por toda a vida também foi liberto através da morte do Cordeiro de Deus. Exatamente na Páscoa. Não é por acaso, a Páscoa já falava de Jesus desde o início. A Páscoa já apontava para ele desde o início. Vocês estão entendendo isso? Então, é como eu coloquei aqui, ó, Jesus, ele veio libertar o mundo da natureza pecadora, natureza essa que o homem carregava desde Adão, desde a desobediência de Adão. Natureza pecadora, que é a mesma coisa, gente, que morte espiritual. Esse é o verdadeiro problema da humanidade, gente. O verdadeiro problema da humanidade não é o governo, não são as leis, as instituições, é a morte espiritual, é o pecado e suas consequências. Então, a humanidade não precisa de um governo bom, a humanidade precisa entregar sua vida a Jesus e receber vida espiritual e ter a sua vida transformada de dentro para fora, não é de fora para dentro. Primeiro passo, receber a vida espiritual para que possa entrar numa jornada de mudança de vida. Então, João Batista, quando dá essa declaração, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro de Deus que tira a morte espiritual do mundo. Só que para a morte espiritual sair, alguém precisava levar. Então, assim como um homem, por um ato de uma ofensa, como está lá em Romanos 5, pela ofensa de um, vendeu toda a humanidade, a ponto da natureza pecadora tomar posse do homem, a ponto de escravizá-lo, porque a verdade é essa, né?
um homem também, pela obediência de um só, como também está em Romanos 5, comprou de volta essa humanidade, nos livrando da natureza pecadora e nos tornando livres em Cristo Jesus. A obra da cruz é uma obra de liberdade. Você não é mais escravo. Você é livre. Você não será livre. Você é livre. E a gente precisa entender isso. Como está aqui em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade. Eu gosto quando você fala, que aí tu está acordado. Foi para a liberdade, nos libertou. É interessante porque diversos textos que falam de liberdade em Cristo conjugam o verbo no tempo passado. Então, ele não me libertará. Ele me libertou. Eu não serei liberto. Eu fui liberto. A obra da cruz é uma obra de liberdade. Esse é o entendimento correto, queridos. Só para você ter uma ideia, você não será mais liberto daqui a 5 anos de qualquer coisa do que você já foi na cruz do Calvário. Não será. Você é liberto. Você não será mais liberto daqui a 10 anos do que quando você entregou sua vida a Jesus e se tornou uma nova criatura, porque a nova criatura é liberta. Por natureza. Sua natureza mudou. Agora, você pode dizer para mim, pastor, mas ainda estou assim. Beleza, então o que acontece na nossa jornada, e aí sim, a gente precisa entender isso. De repente, o que acontece não é que você vai crescer na liberdade, mas você pode crescer na consciência de liberdade. Aí é outra questão. Você é liberto, mas você precisa crescer nessa consciência. Gente, o entendimento correto disso fecha a porta para muito engano. Se eu não tenho um entendimento correto do que significa essa obra, que essa obra é uma obra de liberdade, eu abro porta para muita possibilidade errada. Como muitas vezes já aconteceu comigo mesmo no passado. Pastor, vamos no culto de libertação? Vamos embora no culto de libertação. Que culto de libertação? Não tem culto de libertação, tem uma obra de liberdade, que foi feita para que a gente tome posse. Mas por que essas portas se abrem? Por falta de entendimento da nossa parte. Eu e você precisamos saber que nós fomos libertos. E para crescer na consciência de liberdade, isso acontece à medida que eu e você renovamos a nossa mente na liberdade que já possuímos. Então, você vai renovando a tua mente, eu sou liberto. Só para você ter uma ideia, abre a tua Bíblia aí comigo, vamos dar uma lida nisso, só para você entender. Abre aí em Romanos, eu me lembrei aqui agora, capítulo 6, só para você entender a importância de nós compreendermos a liberdade que nós temos. Romanos capítulo 6 é bem legal, porque ele começa, vamos ler alguns versos aqui, rapidinho, porque ele começa dizendo assim, ó, quem achou? Vamos nessa? Olha aí, ó, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Vamos lembrar que ele está vindo aqui de Romanos 5. E em Romanos 5, principalmente no final, ele faz uma comparação entre Adão e Cristo. Então, ele está falando dessa liberdade que Cristo conquistou em detrimento à prisão que, infelizmente, a desobediência de Adão nos colocou. Então, ele faz essa comparação. E aí, quando ele entra no 6, ele entra declarando isso. Né? Essa graça que nos alcançou, essa graça que nos perdoou, aí ele fala assim no 6, que diremos, pois? Permanece, porque ele termina o 5 assim, ó, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Tem diversas coisas aí que ele fala. E que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? O que ele fala no 2? De modo nenhum. Por quê? Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Tem alguma dúvida aqui? Talvez estamos mortos? Não tem. Ele está dizendo que a gente morreu para o pecado. É uma obra de liberdade ou não é?
Então, beleza, ele vai dizer mais coisa. Dá uma olhada no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como uma obra foi feita ou não foi? Para que eu e você não sirvamos mais ao pecado como escravos. Está claro, gente? É uma verdade absoluta, não existe dúvida. Vamos ler mais um pouquinho. Olha o verso 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, esses versos que a gente leu, eles não deixam dúvida quanto à nossa condição em liberdade, sim ou não? Mas olha agora o que ele vai dizer no verso 11. Dá uma lida. Assim também, vós, o quê? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então é uma obra feita, é uma verdade absoluta, mas passa pelo processo da minha consideração. Eu estou morto para o pecado e eu preciso me ver nessa condição. E é interessante que consideração é um processo mental, tem a ver com renovação da mente. Então, eu cresço na consciência de liberdade à medida que eu renovo a minha mente na liberdade que eu tenho. Mas eu não serei mais liberto. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu preciso me considerar. Olha o que ele vai dizer no 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E agora, para fechar tudo, olha o verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, a maior marca da graça não é perdão de pecado. Perdão de pecado tinha na antiga aliança. A maior marca da graça é a capacidade para vencer o pecado. Você não é mais escravo. Você não precisa mais ceder, mas a tua mentalidade tem que entender isso. Porque uma mentalidade, quando você fica frente a frente com a tentação, uma mentalidade de eu não consigo resistir, é muito forte, a carne é fraca, essa mentalidade não te ajuda. Na verdade, você não consegue resistir mesmo não, e nem eu, mas o Espírito Santo que está em você, ele te capacita para você vencer, porque está escrito que ele não vai enviar uma tentação maior do que nós possamos suportar, mas com a tentação ele envia também o escape, e está sempre presente o escape. Ninguém que é tentado diga que de Deus é tentado, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça, havendo a cobiça concebido, dá luz ao pecado. O pecado sendo consumado gera morte. Então a tentação é natural, não é sobrenatural. Sobrenatural é o escape que vem de Deus. Então a tentação é natural, o escape é sobrenatural. Quem vai vencer essa parada? Eu e você não somos mais escravos. Não somos mais escravos. Não somos. Somos libertos, gente. A obra da cruz é uma obra de liberdade. Olha aí, ó. A Páscoa sempre foi, desde sua instituição, comemoração de liberdade através da obra de Cristo, o Cordeiro de Deus. Já apontava para isso e é a nossa realidade hoje, queridos. Fomos libertos. Quem está comigo? Você vai sair daqui hoje nessa consciência. Próxima vez que você ficar frente a frente com a tentação, você olha para ele e diz assim, já venci em Cristo Jesus, eu não vou ceder, eu sou mais forte do que isso. A nova criatura, o Espírito Santo habita em mim, ele me capacita. Gente, não é uma maravilha isso? Essa mentalidade um dia mudou na minha vida, sabe? Eu que vivi uma vida cristã de altos e baixos, eu tinha essa mentalidade. Não dá, né? A gente está nesse corpo mesmo, a gente é ser humano e tal, não. A mentalidade não é essa mentalidade não te ajuda. Você é ser humano, mas você não é um ser humano comum. O poder de Deus habita dentro de você. E o Evangelho é poder.
para libertar, para salvar. O evangelho que te salva, ele também te transforma. Mas precisamos ter essa consciência bem viva. Fomos libertos, não seremos. Olha só, Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Ele, que eu te falei, sempre no tempo passado. Ele não vai nos libertar. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos quem? A redenção, a saber, a remissão dos pecados. Tem algumas considerações que a gente precisa fazer em cima desse texto que é maravilhoso. Para falar sobre liberdade, para falar sobre senhorio, para falar sobre redenção, esse texto é poderoso demais. Então, primeira coisa, fomos libertos do poder das trevas. Satanás, ele não tem mais direito legal nenhum sobre a nossa vida. Porque o direito que ele tinha era através de uma natureza que nos escravizava em decorrência de uma dívida. A dívida já foi paga. Ele não tem mais direito sobre nós. Fomos comprados. Eu vou te mostrar isso daqui a pouco, um pouquinho mais para frente. Então, essa é a primeira coisa. Agora, é interessante você entender também, e eu, que ele nos libertou do poder das trevas e não nos deixou à vontade. Ele nos tirou de um lugar, debaixo de um poder, debaixo de uma hierarquia, debaixo de um domínio, ele nos tirou, mas ele nos inseriu debaixo de outra hierarquia. Ele nos transportou para um reino. E se é reino, tem um rei. E se tem um rei, tem ordem. E nós somos os súditos. Ele não me libertou para mim mesmo. Ele me libertou para viver para Ele. Não tem vácuo. A gente diz que isso no quartel, a gente diz que é vácuo no poder. Quando sai um comandante e o outro ainda não assume. Aí o pessoal fica meio, não teve vácuo no poder na nossa vida. Nós saímos do poder das trevas e imediatamente fomos inseridos debaixo do governo do reino de Deus. Isso é verdadeira liberdade, porque tem gente que faz uma imagem muito errada de liberdade. Acha que liberdade é viver fazendo o que quiser. Acha que ser livre é não ter ninguém para mandar em mim. Não, agora quando eu fizer 18 anos, sempre vai ter alguém mandando em você, cara. Não adianta. Sai dessa. Mas a verdade é essa, acaba confundindo liberdade. Presta atenção, queridos. O ser humano entregue a si mesmo já está na escravidão. O ser humano fazendo só o que quer, só o que tem vontade, já está na escravidão. Sabe por quê? Porque é através dos pensamentos, das vontades e dos desejos humanos que Satanás controla a humanidade. O teu pensamento não é só o teu pensamento. O teu desejo não é só o teu desejo. A tua vontade não é só a tua vontade. Tem uma influência maligna, destrutiva por trás de tudo isso. Então, o homem entregue a si mesmo é escravo de si mesmo. E das trevas, porque por influência, está lá em Efésios 2, é só ler. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, seguindo a vontade da carne, desejo, influência do príncipe do ar, da potestade do ar, está tudo escrito lá. Você está entendendo isso, gente? É muito importante aí você termos o verdadeiro conceito de liberdade. Então, Jesus, ele nos libertou do império das trevas, sim, mas para vivermos debaixo do governo dele, debaixo do governo de Deus. Afinal de contas, gente, nós pertencemos a Deus, porque a nossa liberdade foi comprada. E se nós fomos comprados, na verdade, nós fomos libertos para servir a outro Senhor. Ele nos comprou. Você está entendendo? Isso é redenção. Ele te resgatou, como está aqui, eu botei até o significado de redenção. Resgate. Libertação de um cativeiro, mediante o pagamento de um preço. Então, ele comprou a minha e a tua vida, como está lá em Apocalipse 5:9. Com o teu sangue compraste homens de todos os povos, línguas, tribos e nações. Jesus, ele comprou a nossa vida. Se ele me comprou, eu pertenço a ele. E você também.
Ele pagou a dívida, como está aqui em Colossenses, capítulo 2, cancelando o quê? O escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Ele pagou a dívida, porque a nossa escravidão era decorrente de uma dívida. A dívida foi paga, eu estou livre. Mas será que eu estou livre para mim mesmo ou estou livre para quem pagou a minha dívida? Se você for ler Levítico 25, você vai ler a lei da redenção, você vai ver que o escravo, que ele era comprado por outro, ele se tornava livre de um senhor, mas agora para viver debaixo do senhorio daquele que o comprou. Qual é a vantagem disso então, pastor? A vantagem disso é que o remidor, lá em Levítico 25, tinha que ser um parente próximo. Então, ele estava debaixo do senhorio de alguém que estava o tratando como escravo. Mas uma vez que o parente próximo comprou a dívida dele, ele agora era servo do parente próximo. Mas o parente próximo comprou por quê? Por amor. Então, comprou como escravo para tratar como alguém da família. É o meu caso. Jesus, ele nos comprou como escravo, mas para nos tratar como filhos. Mas a verdade é que ele é Senhor. E nós somos servos. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Não tem essa de eu estou à vontade aqui. Romanos 6,18. Meu Deus. Ah, não. Faltou isso aqui. Ah, isso aqui é legal, porque tem a palavra ali, despojando. Principados, potestades. A palavra despojar tem a ver com isso. Lembra dos reis, quando guerreavam entre si? O ganhador ia lá e pegava o despojo. Lembra disso? No caso lá de 2 Crônicas mesmo, que o rei Josafá nem suei, nem guerreou, nem fez nada. Quando chegou lá no combate, o inimigo já estava todo mundo morto, mas o exército de Josafá passou 3 dias colhendo despojo. Vai ler lá. O que é despojo? O vencedor toma posse de tudo aquilo que estava em poder do perdedor. Então Jesus, ele despojou as trevas, tomando da mão das trevas tudo que estava em poder dele, a minha e a tua vida. Ele pegou, porque ele venceu. Ele despojou principados e potestades, porque ele tirou nossa vida da mão dele. Pertencemos a Cristo, gente. É uma obra de liberdade. Mas a verdadeira liberdade é essa aí. Ele nos comprou para ele, não é para a gente viver como quiser. Está bem claro aqui em Romanos 6,18. A gente estava lendo Romanos 6, né? Lemos o verso 1, lemos o 2, lemos o 6, lemos o 10, lemos o 11, lemos o 12, lemos o 14, agora vamos ler o 18. E uma vez libertados do pecado, o que aconteceu com a gente? Foram feitos servos, e essa palavra no original é escravo. Então, fomos libertados do pecado, porém fomos feitos servos da justiça, servos de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o problema em si, gente, não é ser escravo, desde que você esteja debaixo do senhorio certo. Jesus nos colocou nesse lugar, onde nós temos poder nele, para vencer e não servirmos mais ao pecado. Ele nos libertou do pecado, das suas consequências, da morte espiritual. Chega a dizer que ele nos libertou da maldição da lei. Eu estou terminando, pode vir o pessoal da música, e eu vou te falar isso aqui, ó. É a mensagem que eu quero passar para o teu coração. É isso aí. Você precisa sair daqui essa noite nessa consciência de que você foi liberto, de que você tem liberdade para viver para Cristo. É isso. Morto para o pecado, porém vivo para Deus. E sempre que você estiver vivo para Deus, você sempre estará morto para o pecado. E essa vida de Deus em nós é responsabilidade nossa cultivar, gente. Porque também era responsabilidade de Adão. Deus deu uma vida a Adão e falou, cara, não come, senão você vai morrer. Ou seja, a responsabilidade da preservação dessa vida é sua, Adão, através da obediência. Jesus também nos devolveu a vida, e nós temos a responsabilidade da preservação dessa vida através da obediência também à sua palavra. E aí, toda vez que nós nos submetemos ao governo de Deus,
nos submetendo ao governo da palavra de Deus, toda vez que nós estamos vivos para Deus, nós estaremos sempre mortos para o pecado. Amém, gente? Então tenha essa ideia. A obra da cruz é uma obra de liberdade. Para com esse negócio de, eu ainda não fui liberto nessa área. Não, você foi liberto em todas as áreas. Não, ainda tem que, você pode assim, eu tenho que crescer nessa consciência. Legal, então vamos crescer junto, vamos renovar nossa mente, sabe? Vamos buscar entendimento, mas você foi liberto em todas as áreas. O pecado e o inferno não podem mais te escravizar. Práticas, atitudes, não é mais forte do que o poder que está em você. Está escrito, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O poder de Deus é maior, para que nós andemos, e à medida que nós vamos renovando a nossa mente nessa liberdade, nós vamos experimentando essa liberdade. Esse é o papel da renovação da mente, fazer com que a gente experimente. Não é isso que está escrito em Romanos 12:2? Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. À medida que você renova a tua mente, você experimenta. Então se considere livre a partir de hoje. Nunca mais olhe para você como escravo, preso a qualquer prática, a qualquer vício. Você foi liberto em todas as áreas da sua vida para servir a Deus. Não para você mesmo, mas para servir a Deus, porque a verdadeira liberdade é viver debaixo do governo de um Senhor que nos ama e tem sempre os melhores planos para nós. Verdadeira liberdade não é viver fazendo o que quiser, mas é viver debaixo do governo de um Senhor que me ama e que tem sempre os melhores planos para nós. Isso é verdadeira liberdade. Ser livre é ser escravo de Cristo. Ser livre é ser servo de Deus, gente. Porque Ele nos comprou. Amém, queridos? Fique de pé, vamos adorar a Deus um pouquinho. Quero que a gente cante esse louvor junto. Pedir para o grupo aqui. Enquanto você vai cantando esse louvor, você vai ter a oportunidade hoje de experimentar essa liberdade. De repente você está aqui essa noite, mas você nunca teve a oportunidade ou a experiência, ou nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu te dizer algo. Essa liberdade que foi falada aqui essa noite, ela está disponível para todos. Todos aqueles que creem no nome de Jesus, eles tomam posse dessa liberdade. Então, de repente, você está vivendo uma vida aí com comportamentos, atitudes. Poxa, eu já queria, não queria mais viver dessa maneira. Já queria ter parado de fazer isso ou aquilo, mas eu não tenho conseguido. Eu já prometi até para fulano, já prometi para pessoas que eu não ia mais fazer, mas quando eu vejo, eu estou fazendo novamente. Eu quero te dizer, tem liberdade disponível para você essa noite. Jesus já levou a natureza de escravidão. Então, de repente, você vai ter esses minutinhos aí para você avaliar. De repente, hoje é o dia de você entregar a sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor. Se Jesus ele se torna o teu Senhor, você não está debaixo do senhorio de mais ninguém. Uma vez que você se entrega ao senhorio de Jesus, confessa Ele como Senhor da tua vida, todos os outros senhores caem por terra. Em nome de Jesus, vamos adorar a Deus. Declare isso, querido. A cruz vazia, plano perfeito, está consumado em Jesus. Cordeiro Santo, que veio ao mundo para salvar pecador, e com Deus reconciliar-me através de sua morte, pela nova natureza de Cristo.
Aleluia. Vamos dizer isso. Vamos dizer: livre do domínio do pecado. Livre do domínio do pecado, livre do salário do pecado. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia, aleluia. Salvo Do poder que me oprimia, salvo do engano em que eu vivia, salvo por sua graça me alcançou. Eu sou livre, eu sou livre. Vamos dizer mais uma vez: livres, completamente livres. Livre do domínio do pecado, livre do salário do pecado, livre da prisão do meu passado, livre sou, salvo do poder que me oprimia, que eu vivia, salvo pois sua graça me alcançou. Aleluia, aleluia. O Espírito ministrou no meu coração aqui, sabe, queridos? Pessoas presas a erros do passado. Está escrito: dos seus pecados não me lembrarei mais. Tudo que o inferno faz é ficar perturbando eu e você com culpa, condenação de erros do passado. Uma vez que você se arrependeu, Deus, Ele não se lembra mais do meu e do teu erro. Tudo que o inferno pode fazer é isso, levantar o nosso passado, porque é tudo que ele tem acesso, porque o teu futuro e o meu está nas mãos do nosso Senhor. Então não se permita viver debaixo de conta. Se tem voz te condenando, é o inferno. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus quem os justifica? Um Deus que justifica não pode condenar. Então seja livre hoje de condenação das trevas, culpa de erros do passado. Você foi liberto. O sangue de Cristo lava você de toda a condenação. Seja liberto, seja liberto. Não deixe o inferno te enganar mais. Se tem alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, fazer dele Senhor da sua vida hoje, eu quero te dar essa oportunidade. Eu não posso terminar esse culto, não podemos terminar esse culto sem dar essa oportunidade para alguém que quer tomar posse dessa liberdade. Se você nunca fez isso e você entende que chegou o teu momento, você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, quero orar por você. Tem alguém? Você que está na internet também, se tiver esse desejo no teu coração, pode colocar aí um comentário: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero fazer de Jesus Senhor da minha vida. Tem alguém? Se tiver, levante sua mão, preciso orar por você. Não vai embora sem receber essa oração. Tem alguém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor. Quero orar por vidas e por liberdade na nossa maneira de pensar. Quero derrubar vozes mentirosas de condenação, de culpa por erros do passado. Pai, nós fomos libertos. A tua palavra diz, ó Deus, que dos nossos pecados o Senhor não se lembrará mais. E essa é a nossa segurança, essa é a nossa garantia, essa é a nossa alegria, essa é a verdadeira salvação. Pai, muito obrigado por essa obra tão poderosa, por ter enviado o teu Filho para morrer no nosso lugar, por nos amar tanto, por amor a nós. Essa prova de amor que não se deu em um cenário romântico, não se deu em um restaurante caro, essa prova de amor que se deu em um cenário de dor e sacrifício, mas está escrito: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós,
sendo nós ainda pecadores. Nós somos gratos a Ti por essa obra de liberdade, Pai. Espírito Santo, traz revelação no nosso coração, para que nós andemos cada vez mais nessa liberdade, para que nós experimentemos essa liberdade na prática, Pai. Não somos dominados pela natureza de pecado, nós temos a natureza de Deus, fomos feitos justiça de Deus, e essa é a nossa realidade. O pecado não nos dominará, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Vai ser algum coração se rendendo a Ti pela live, ou aqui de repente ficou tímido, Pai, que o Teu Espírito possa ir de encontro a esse coração, que o Senhor contempla a intenção do coração, aonde o homem não pode chegar, o Senhor chega, Pai. Teu Espírito, a Tua voz chega onde a voz do homem não chega. Por isso quero agradecer por essa noite de salvação, de liberdade, de edificação, de cura. A obra é completa, liberdade completa. Muito obrigado por essa noite, seja louvado o Teu nome para sempre. Nós te honramos, Pai, e te bendizemos, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluia. A glória, a honra, o louvor, o domínio ao Senhor dos exércitos, a Jesus, o Rei da glória. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, aleluia, aleluia. Ele é digno, aleluia.